Muito bem, nós começamos esse estudo na semana passada e eu dividi esse estudo, esse texto, em algumas partes para que nós pudéssemos estudar de modo mais fácil, assimilar de modo mais fácil o conteúdo dessa passagem. Você deve se lembrar em que ponto essa passagem se situa no livro de Atos como um todo. No livro de Atos como um todo, nós estamos na segunda etapa do avanço do Evangelho conforme requerido por Jesus em Atos 1:8. Você não deve perder isso de vista. O Senhor Jesus disse em Atos 1:8 que o Evangelho deveria ser pregado em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós já vimos a pregação do Evangelho em Jerusalém nos capítulos 1 a 7. Agora estamos vendo a pregação do Evangelho em Judeia e em especial em Samaria. E assim vai continuar a pregação do Evangelho em Judeia e Samaria e vai assim até o capítulo 13. No capítulo 11 já começa a sair um pouco mais. Mas no capítulo 13, a parte dos confins da terra é mais forte, é mais nítida. É quando acontece a primeira viagem missionária, quando os apóstolos saem, quando Paulo sai ali e prega o evangelho a outras nações. E aí nós vemos então o evangelho sendo anunciado até os confins da terra, começando o cumprimento dessa ordem. Então agora aqui nós estamos na segunda etapa, Judeia e Samaria. Aqui o evangelho está em Samaria. E em Samaria foi encontrado esse homem, essa figura obscura, essa figura estranha, que é Simão o Mágico, que o Lucas não deixa muito claro se ele cometeu um pecado, ele se converteu mesmo, mas cometeu um pecado e se arrependeu e era um crente bom e no resto dos seus dias ele permaneceu no evangelho. Lucas não narra isso. Ao que tudo indica, pelo tom da narrativa e pela forma sempre negativa a maneira como Lucas se refere a Simão, tudo indica que ele era um falso convertido, um falso crente. Isso não deve nos assustar, está cheio disso. Hoje em dia, isso é a maioria, é assustador. Você vai dizer, mas pastor, a maioria, olha, pelo que eu tenho visto, falsos crentes são a maioria dos evangélicos. Tem muita gente assim como Simão, que abraça o evangelho, não se sabe por que, alguma simpatia, mas continua ali com seus amores, suas práticas, seus valores, suas crenças anteriores. Isso é constante, a gente vê ao nosso redor o tempo todo, o falso convertido no meio evangélico. Então, pela linguagem com que Lucas se refere a Simão, pela forma como Pedro trata Simão e repreende Simão, e pela maneira como Simão reage a isso, sem que Lucas diga mais nada acerca do arrependimento dele, sempre Lucas mostrando uma figura ruim, uma figura enganosa, uma figura perigosa, tudo indica que esse homem era apenas um falso convertido, um homem perverso, e aqui a igreja teve que lidar com mais esse tipo de problema, a ameaça de um milagreiro impostor. O livro de Atos mostra a igreja lidando com vários problemas. A igreja teve que lidar com ataques de autoridades políticas, nós vimos isso. A igreja teve que lidar com ameaças, a igreja teve que lidar com perseguições, a igreja teve que lidar com o amor do povo, isso é perigoso. A igreja teve que lidar com calúnias do povo, falsas testemunhas. A igreja teve que lidar com problemas internos, como a reclamação dos crentes de fala grega em face da má distribuição de recursos, de alimentos para as viúvas de fala grega. A igreja teve que lidar com isso, criando um grupo diaconal. A igreja teve que lidar com o problema de mentiras dentro dela, no caso da Ananias e Safira. E Lucas vai mostrando como a igreja lidou bem com isso, como a igreja era boa
e superou cada um desses problemas, desde os mais graves, vindos de fora, até os menos ameaçadores, vindos ali de dentro. Lucas mostra isso, e aqui ele mostra mais um perigo. Aqui é a ameaça do milagreiro impostor, que se insinua dentro da igreja. Será que esse perigo também se repete hoje? Será que, assim como os outros perigos que o livro de Atos narra, se repetem hoje, será que este também se repete hoje? Será que hoje também temos mágicos, bruxos, falsos mestres, milagreiros, impostores se insinuando dentro da igreja? Meus irmãos, é só ligar a televisão. O que você mais vê é milagreiro impostor, é bruxo, é feiticeiro safado, é gente que não vale nada, enganando o povo com truques. Isso você vê aos montes. Como a igreja lidou com isso? Muito fácil. A igreja não dialogou com essa gente. Pedro não dialogou com ele, dizendo, olha, você tem uma visão teológica, eu tenho outra, mas nós somos irmãos em Cristo. Pedro não disse isso. Pedro não tratou esse milagreiro impostor desse jeito. Ele disse, olha, você não tem parte nesse ministério. Você pensa que você é um dos nossos? Você não é. Nós não temos comunhão nenhuma, conexão nenhuma. Você tem outro espírito move você. Outras motivações, outros amores, outros interesses. Você é um homem perdido, você está mergulhado aí na imundícia, nas motivações pecaminosas, você é um servo do diabo, você não tem nada que ver conosco. Esse foi o diálogo de Pedro. Se algum pastor hoje em dia fala desse jeito, ele é chamado de radical, que ele não tem amor, que temos que nos unir, que esse pastor semeia o ódio. É isso que é dito hoje em dia, quando pastores sérios denunciam esses homens. Mas no Novo Testamento não é assim. O Novo Testamento, quando os homens de Deus se veem diante de milagreiros impostores, que enganam o povo e arranjam lá uma conversão para tentar ganhar mais espaço e tentam se infiltrar na igreja para conquistar ali algum poder dentro daquele grupo, o Novo Testamento mostra, olha, isso é um perigo, isso é uma ameaça terrível e nós não dialogamos com essa raça maldita. Nós não temos conversa com essa gente, nós mostramos que temos outro ministério, outra visão, ou outras motivações e há uma grande barreira, um abismo entre nós e essa gente. É isso que aprendemos aqui em Atos. É importante que a igreja moderna aprenda isso. A igreja moderna tem que parar de ser tão conciliadora, porque nós aprendemos através dos ensinos do mundo, do politicamente correto. Todo mundo está certo, todo mundo tem sua opinião, tem que ser respeitado. Nós assimilamos essa filosofia do politicamente correto, engendrada em nossa mente pela pós-modernidade, e nós achamos que isso é o bonitinho, que isso é ser cristão, que ser cristão é tolerar todo tipo de desvio, que ser cristão é abrir os braços e o coração para qualquer pilantra que aparece por aí pregando mentiras, pregando desvios e tentando enganar o povo. As pessoas pensam isso, que isso é ser cristão, é a igrejinha do cor-de-rosa do pastorzinho azul bebê. Essa é a ideia. Todo mundo de mãozinha dada, tudo abraçadinho, o importante é o amor. Meus irmãos, não é. O cristianismo não é assim. O cristianismo dos apóstolos, o cristianismo autêntico não tem esse perfil conciliador de beijinhos, de abracinhos, de palavrinhas bonitinhas. Ah, não julgueis, temos que amar, temos que nos unir. Lorota. O cristianismo autêntico, quando ele vê o mal, quando ele vê o obreiro fraudulento, quando ele vê o enganador, o milagreiro impostor, o estelionatário da fé, o explorador das pessoas, ele rompe e condena essa gente com todo vigor, conforme nós vemos aqui na história de Simão o Mago.
Eu já enunciei na semana passada, eu já enunciei as divisões aqui. Eu disse o seguinte, eu coloquei assim, como age o mestre fraudulento, o obreiro fraudulento? Eu disse, em primeiro lugar, ele faz uso da fraude para conquistar pessoas. É claro, ele é fraudulento, ele faz uso da fraude para conquistar pessoas. E eu disse isso com base na primeira parte do versículo 9, que fala que ele praticava a mágica iludindo o povo de Samaria. Na ocasião, no domingo passado, eu dei um histórico de Simão. Eu falei sobre os simonianos, né, que aparecem no século II, que se diziam seguidores de Simão o Mago, diziam que Simão o Mago ele se apresentava como uma emanação divina e ele andava com uma prostituta chamada Helena e essa prostituta era a primeira emissão de Simão o Mago e eles ali enganavam as pessoas e Justino Mártir chega a dizer que ele até uma estátua ele teve em Roma, quando na verdade a estátua, é bem provável, não era uma estátua erigida por ele, era uma estátua erigida para um deus que existia na época que tinha um nome parecido, mas Irineu ou Justino achavam que era uma estátua para ele. Nós falamos sobre isso aí, mostrando que na história da igreja, no século II, século III, Simão o Mago sempre foi visto com maus olhos e como um dos originadores da doutrina gnóstica, um dos pais da doutrina gnóstica. A fama de Simão na igreja, logo em seguida ao tempo dos apóstolos, a igreja do século II, com Justino Mártir e Irineu, a igreja do século II, via Simão Mago com maus olhos. Dizia, olha, esse homem é o pai de várias seitas e várias heresias que nós conhecemos hoje. Então, eles perceberam no livro de Atos, eles perceberam que Simão, ainda que é dito aqui que ele foi batizado, abraçou a fé e tudo mais, ainda que ele diga, ore por mim para que nada de mal me aconteça, ainda assim a igreja percebeu que o tom com que ele é pintado, as cores com que ele é pintado, o modo como o texto o trata, a igreja percebeu que ele era, na verdade, um falso crente. Muito bem, eu disse que ele iludia as pessoas, ele fazia truques, né? Mas eu disse também que pode ser que ele realizasse alguns sinais de verdade. Aqui não fica muito claro, o texto fala que ele iludia o povo realizando mágicas. Então nós pensamos, ele iludia como? Ele realizava mágicas de verdade e usava isso para iludir o povo, para enganar o povo, ou ele fazia mágicas falsas, iludindo o povo? As duas coisas são possíveis. Por quê? Porque o mestre, o instrumento do diabo, muitas vezes tem poder para realizar milagres. E eu mostrei isso para vocês na semana passada, mostrei alguns textos, e esses textos apontaram para a realidade de que o diabo realiza milagres também por meio dos seus discípulos. Tem um versículo que eu não expliquei, que eu quero explicar agora, para que vocês entendam bem, para que não haja confusão. Veja um versículo que eu citei na semana passada, que é 2 aos Tessalonicenses 2,9. Preste atenção, porque tem uma expressãozinha aqui que pode deixar você um pouco confuso, com dúvidas, especialmente se você é um leitor atento da Bíblia. O texto fala assim, falando sobre o anticristo, que vai realizar grandes milagres no futuro. Nós aprendemos em Apocalipse que o anticristo e o falso profeta vão realizar milagres extraordinários, assustadores, vão ficar, meu Deus, são coisas fantásticas, né? Jesus disse que isso iria acontecer, que os falsos cristos, eles iriam realizar coisas que, se possível, eles seriam capazes de enganar até os próprios eleitos. Nós falamos sobre o livro do Êxodo, os magos
magos no Egito realizando mágicas ali, milagres, coisas sobrenaturais pelo poder do diabo. Agora, esse texto tem uma expressãozinha que eu quero explicar melhor para que você não fique confuso quando você ler. Veja aí o que diz. Segundo aos Tessalonicenses 2:9, fala assim: ora, o aparecimento do iníquo, o iníquo aqui é o anticristo. É o anticristo com A maiúsculo, que ainda não apareceu. Tem muitos anticristinhos espalhados por aí, João fala. Tá cheio. Você chuta uma lata de lixo, sai 3 rolando. Assim, anticristo pequenininho, anticristo com A minúsculo, todo lugar você vê. Todo lugar você vê. Você vai numa igrejola aí, onde estão lá berrando, gritando, você escuta o pregador falando assim, isso é um anticristinho. Toda pessoa que ensina mentira, a fraude, que engana o povo, que fica lá enfatizando milagres falsos, é um anticristo. Toda pessoa que ensina doutrinas mentirosas, que emanam do seu próprio coração, que ele inventou e que vai contra o evangelho verdadeiro de Cristo, é um anticristinho. Então tá cheio. Você liga a televisão, o que você mais vê é anticristo. Você vai nessas igrejas por aí afora, o que você mais vê é anticristo, está cheio de anticristo. Mas esse aqui é o anticristo, o bonzão mesmo, parrudo. É o anticristo parrudão. É aquele que vai aparecer no futuro, com A maiúsculo. É o anticristo de que fala o Apocalipse. Esse é o iníquo que é mencionado aqui. Então fala assim, ora, o aparecimento do iníquo, desse anticristo aí, que escatológico, é segundo a eficácia de Satanás. Olha a fonte do poder dele. É o diabo, que é poderoso. Com todo poder, ele vai ser muito poderoso, e sinais, ele vai realizar milagres e prodígios da mentira. Aí você fala assim, mas olha aí, são prodígios de mentira, é prodígio de mentirinha. São truques. Não é isso que significa a expressão prodígios da mentira. Não é isso. O que são, então, prodígios da mentira nesse texto? Claro, você fala assim, prodígios de mentira, pode significar prodígios que não são prodígios mesmo. São milagres fakes, são sinais miraculosos, são sinais grandiosos, mas são fakes. Então, pode ter esse sentido, mas não é o sentido aqui. O que é então aqui? Essa expressãozinha, prodígios da mentira, significa o quê? Significa sinais que têm como fonte, que tem como origem aqueles que amam a mentira, algo mentiroso. O diabo é a fonte suprema, é a fonte mentirosa suprema. Então, quando fala prodígios da mentira, pode ser isso, prodígios que tem como fonte, que tem na sua fonte alguém que é mentiroso. São prodígios que procedem de uma fonte mentirosa. E o outro sentido possível aqui também é que são prodígios que têm como propósito promover a mentira. É o outro sentido presente aqui, quando fala prodígios da mentira, prodígios que têm como objetivo promover a mentira. Esse terceiro sentido, o segundo e o terceiro sentido, na verdade, me parecem os mais prováveis e certos aqui. Então não são prodígios fakes, prodígios de mentirinha, não. São prodígios que vêm de uma fonte mentirosa, por isso são prodígios da mentira, e são prodígios que têm por propósito promover a mentira. Sempre que alguém faz um prodígio, ou diz que fez um prodígio, afirma que fez um milagre e usa isso para promover doutrinas falsas, ele realizou um prodígio da mentira. O objetivo do prodígio, o objetivo do milagre, o objetivo daquele grande feito foi promover a mentira. E os falsos mestres fazem isso, o anticristo fará isso e os anticristos atuais fazem isso também. Muito bem, então aqui nós encerramos o primeiro ponto. Então nós aprendemos
Ele faz, esse mestre fraudulento, ele faz uso da fraude para conquistar pessoas. Agora, vamos ao segundo item. Veja aí, o segundo item está na segunda parte do versículo 9. Vamos voltar para Atos e vamos ver a segunda parte do versículo 9. Atos 8. Vou voltar aqui, que eu tirei do lugar. Eu tirei do lugar e agora não acho. Achei. Atos, achei nada. Agora eu achei. Atos 8, 9. Veja aí o que diz. Havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria. E aí vem a segunda parte do versículo 9. E aqui nós temos a base para o segundo enunciado acerca do mestre fraudulento. Veja, ele se impõe como alguém singular e grandioso. Olha só, olha o que diz aqui o texto. Insinuando ser ele grande vulto. Como é o obreiro fraudulento? Como é o mestre enganoso, mentiroso? Qual é a segunda marca dele? Além de ele usar a fraude, ele mente ali nos seus sinais. Além disso, o que mais ele faz? Ele se impõe como alguém singular e grandioso. Ele quer passar para as pessoas a imagem de que ele é um ente iluminado, que ele é um escolhido entre os escolhidos. Um ser ali que Deus ungiu de uma forma diferente. Ele fala, eu sou ungido, eu sou uma figura especial. Teve profecias, já viram isso? Já viram isso? Teve profecias acerca do meu nascimento, eles falam. Quando a minha mãe estava grávida, uma senhora profetisa da igreja se aproximou dela e apontou para a barriga dela e disse, eis que te digo, sempre com essas bobagens, jargões imbecis, né? Sempre, né? Eis que te digo, o fruto do seu ventre será um grande instrumento. E aí vem aquele monte de lixo que as pessoas dizem por aí. E esse cara então se apega a essas coisas e fala, olha, então Deus me escolheu para ser um grande servo e um grande instrumento, e ele me ungiu, e quando eu tinha 10 anos eu tive uma visão, e quando eu tinha 15 anos Deus entrou no meu quarto, encheu o quarto, eu vi uma luz, e aí depois eu fiquei doente, mas quando eu fiquei doente um anjo veio, eu vi esse anjo com uma espada de fogo, ele tocou na minha boca. Irmãos, é uma coisa que você fala, meu Deus do céu, esse pessoal da Bíblia aí, os apóstolos, os profetas, não chegam nem perto desse cara. Esse cara põe tudo no bolso. Você pega um João Batista, coitado, perto de um cara desse, é um nada, é um zero, é coisa alguma. Porque eles se apresentam como pessoas de um nível de status espiritual tão elevado que você só tem que, diante deles, se curvar e falar, o que esse homem falar? Se esse homem falar que isso aqui, essa madeira aqui é chocolate, eu vou comer. Eu vou fazer cookie com isso aqui. Eu vou fazer palha italiana com isso aqui. Eu vou fazer bolo de chocolate com isso aqui. Porque o que ele fala é a mais absoluta verdade. Esse homem é um semideus. E é assim que o falso mestre age. O mestre verdadeiro não é assim. O mestre verdadeiro não promove o nome dele. O mestre verdadeiro não promove o seu nome, a sua figura. Ele não se apresenta como um ungido especial, um escolhido especial, um semi-messias que veio para salvar a terra, para pregar um avivamento, para levantar a igreja, para nada disso. O mestre verdadeiro, o discípulo verdadeiro de Jesus, o pastor verdadeiro, ele sabe o lugar dele. Ele trabalha não para a glória dele, ele trabalha para a glória do seu mestre.
Ele oferece uma mensagem ao povo que não é a mensagem dele. É a mensagem do seu mestre. Ele só quer repetir o que o seu mestre disse. Ele só quer anunciar o que o seu mestre revelou. É assim que funciona o mestre verdadeiro. Ele não se promove, ele não quer a grandeza dos outros. E se alguém começa a enaltecer, ele fica preocupado. Se alguém começa a enaltecer o mestre verdadeiro, o pastor verdadeiro, o homem de Deus de verdade, se alguém começa a colocá-lo muito no alto, ele fica com medo, ele não gosta. Ele começa a se preocupar, ele fica sem jeito, ele tenta se desvencilhar daquilo. E não há falsidade nisso. Porque tem gente que tenta fazer isso, mas ele quer ser visto fazendo isso. Ele quer ser visto fingindo que está incomodado. Não, o mestre verdadeiro realmente ele se sente assim. Então ele sai, ele não incentiva isso, ele procura... Senhor, me ajuda, ele se preocupa com isso, porque não é o objetivo dele. Já o mestre falso não, ele quer transmitir essa ideia. Ele conta uma experiência grandiosa num hospital, ou que ele ali quase morreu e Deus entrou no hospital, ou então uma grande experiência de perigo, eu estava no meio de um terremoto e um prédio ia cair em cima de mim e naquele momento eu vi que os céus se abriram. Ele conta essas tragédias gigantescas e Deus o livrou. Ele conta que ele morreu, que ele chegou a morrer, que ele foi baleado, tomou 10 tiros no coração e morreu, mas aí quando ele morreu ele foi até o inferno e pregou, depois foi para o céu e pregou, depois ressuscitou. Então, irmãos, ele mostra a si mesmo, ele se apresenta como uma figura que não tem ninguém igual. Não tem ninguém igual a ele. Esse é o Simão, o mago. Ele quer isso. Ele quer demonstrar que ele é um grande vulto. Note, eu tenho aqui um texto que aponta para isso, como esses homens agem, e eu quero mostrar para vocês como existe semelhança entre esse perfil que é apontado aqui e o que nós vemos hoje em dia. Tá? Veja aí, observe com atenção aí, eu quero que você veja Colossenses 2. Por que eu peguei esse texto de Colossenses? Porque Colossenses, a igreja de Colossos, ficava no vale do rio Lico, na Turquia. Não existem ruínas dessa cidade hoje, de Colossos. Tem lá os montões ali de terra para serem escavados ali, que foram se acumulando ao longo do tempo. Tem ali os montões ali que devem ainda ser escavados, porque o sítio mesmo de Colossos está soterrado por causa do processo normal que ocorre aí ao longo dos séculos, né, é um soterramento, né? E aí tem que escavar. Então não dá para escavar, Colossos não foi escavada ainda. Mas, naquela época, essa cidade, no Vale do Lico, era uma cidade que estava no meio, ali numa região onde pululavam, onde brotavam muitos falsos mestres. E esses falsos mestres, eles começaram a afetar a igreja de Colossos. Começaram a se insinuar na igreja de Colossos e começaram a difundir suas heresias na igreja de Colossos. E com a difusão de suas heresias, eles estavam destronando Cristo do seu lugar singular, como Deus singular, como Rei singular, como Salvador singular. Estavam removendo a Cristo do seu lugar de exclusividade. Então Paulo escreveu Colossenses para corrigir isso, porque esses falsos mestres estavam promovendo o protognosticismo e reduzindo Cristo a apenas mais uma emanação, conforme eles diziam. E, por causa disso, Colossenses se tornou uma epístola de forte teor cristológico, onde o apóstolo Paulo defende uma cristologia cristã madura, saudável, para afastar os falsos mestres daquela comunidade, a comunidade de Colossos. Mas ele diz algo sobre os falsos mestres muito interessante no capítulo 2, versículo 18. Veja aí, o 18 e o 19. Preste atenção,
Preste atenção porque eu vou ter que fazer uma tradução especial aqui, porque no português não ficou muito claro. Porque os termos que aparecem aqui, especialmente no versículo 18, são termos de conotação mais ampla que uma tradução direta não consegue transmitir. É um grande problema dos tradutores que fazem essa equivalência direta, como é o caso aqui da minha Bíblia. Eles não conseguem colocar no texto o sentido completo de alguns termos, às vezes termos raros, termos que aparecem às vezes uma vez só no Novo Testamento e que tem uma conotação que a tradução por equivalência direta, como nós chamamos, essa tradução não consegue transmitir a força, a nuance exata do que está sendo dito. Para isso existem os pastores, para explicar melhor o sentido desses termos. Eu vou ler aqui na minha tradução, depois eu vou mostrar para vocês a tradução explicada que eu preparei. Eu preparei uma tradução explicada. Então veja aí. Diz assim Colossenses 2,18. Fala assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. O versículo 19 fala que essas pessoas elas não estão ligadas à cabeça que é Cristo. Então está dizendo aqui a rigor que essas pessoas não são crentes, não fazem parte da igreja, do corpo de Cristo. Então, o versículo 19 é importante para isso, para mostrar, para destacar essa realidade. Essas pessoas não estão ligadas à cabeça que é Cristo, elas não compõem a igreja. Agora, vamos nos concentrar no versículo 18. Veja aí como é o falso mestre colossense. Será que o falso mestre colossense é também o falso mestre cearense? É também o falso mestre amazonense? É também o falso mestre paraense, mato-grossense, paulistano, carioca, rio-grandense? Será que é? Eu acho que sim. Veja como ele age, observe. Eu vou ler de novo e depois vou explicar o sentido dos termos que aparecem aqui. Diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros. Essa palavrinha árbitro, vou explicar a palavrinha árbitro. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. Essa expressão, ninguém se faça árbitro contra vós outros, árbitro contra vós outros é uma palavra só no grego. E o que significa essa palavra? Veja, essa palavra significa condenar injustamente, tirando o que é de direito de vocês. É como um árbitro de futebol, que anula um gol válido. É a mesma coisa. É um árbitro de futebol, corintiano, geralmente, que anula um gol que é válido. Bom, pelo menos os palmeirenses falam isso, né? Falam que o árbitro geralmente anula um gol válido do adversário do Corinthians. Eu não sei se é verdade. Eu só estou falando aqui o que os palmeirenses dizem, e os palmeirenses só dizem a verdade, então, por isso, então eles falam que tem mundial e tudo mais, então eu acredito neles. Então veja, ninguém se faça árbitro contra vós outros, ou seja, ninguém condene vocês injustamente, tirando o que lhes é de direito. A ideia é essa, é um árbitro que condena, que enuncia uma sentença, um parecer que prejudica você. E prejudica você tirando de você algo que é seu de direito. Ele anula o gol que foi válido.
Ele enuncia um parecer que te traz prejuízo. Esse é o árbitro presente aqui. O que o falso mestre faz? O falso mestre, ele ensina coisas que tiram de você a liberdade que você tem em Cristo. Eles tiram isso de você. Eles tiram de você a sua alegria, o seu direito ao desfrute de certas coisas. Não tem falso mestre aí proibindo os casais de terem relações íntimas, casais casados. É claro, casal de namorado não pode ter relação íntima, a Bíblia condena isso. Casal de noivo não pode. Mas casais casados, há falsos mestres que proíbem casais casados de terem intimidade. O que eles estão fazendo? Eles estão tirando como juízes direitos que a palavra de Deus concede a essas pessoas. Proíbem alimentos. Assim são os falsos mestres. Olha as seitas por aí afora. Elas proíbem alimentos. Gente, os alimentos Deus fez todos eles e os santificou. Jesus santificou todos os alimentos. Na lei mosaica eram proibidos alguns alimentos. Mas Jesus santificou todos os alimentos e o apóstolo Paulo diz que nada é recusável, porque todo alimento, pela oração, ele é santificado. Então nós não temos que nos abster de nada. Mas os falsos mestres fazem o quê? Eles condenam você, tirando de você esse direito. Ah, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro, você não pode comer nada. Eles condenam você, eles tiram o seu direito, colocam fardos pesados nas suas costas. O falso mestre é assim, ele proíbe você de ir na praia com seu filho, porque ele fala que isso aí é pecado, é lascívia ir na praia com seu filho. Ele proíbe você de jogar bola com seu filho, porque isso é do mundo. Ele proíbe você de comer algumas coisas, ele proíbe você de fazer algum serviço num dia, lá num sábado, num domingo. Ele inventa fardos e coloca nas suas costas. Ele é um árbitro, ele é um juiz que condena você, tirando direitos que você tem. Não pode usar essa roupa, não pode pôr uma bermuda, não pode isso, não pode aquilo. E assim ele vai escravizando você mais e mais. Este é o falso mestre. Agora veja na sequência. O texto fala assim, 18, ninguém se faça árbitro contra vós outros. Veja, eles colocam como superior, está te julgando, está julgando você, condenando você e tirando seus direitos. Ele se coloca como superior. O texto fala, ninguém se faça árbitro contra vós outros, assim acontecia em Colossos, pretextando humildade. Que é isso? Fingindo que é humilde. Ele finge que ele é devoto. Olha, eu não uso bermuda. Olha, eu não vou na praia. Olha, eu não como essas coisas. Olha, a minha esposa não usa brinco. A minha esposa não tira a sobrancelha. Olha como eu sou humilde, como eu sou santo. Ele transmite essa ideia falsa. Ele finge que é humilde. E ele faz algo mais. Aqui no caso de Colossos, ele fazia algo mais. O texto fala pretextando humildade e culto dos anjos, ou seja, os falsos mestres de Colossos insistiam na adoração de anjos. Por quê? Porque a filosofia deles dizia que o Deus Supremo fez diversas emanações divinas. E essas emanações divinas são os anjos. Se os anjos são divinos, devem ser adorados. Há vários falsos mestres que ensinam você a adorar anjos. A Igreja Católica ensina você a adorar São Miguel Arcanjo. Ensina você a fazer isso. A Igreja Católica tem essa tendência de estimular você a adorar anjos. Isso é uma doutrina falsa que já acontecia em Colossos. Você vê no mormonismo a mesma coisa, uma veneração a certas entidades que dizem ser anjos. E isso se repete em certa medida. No meio evangélico, eu não tenho visto isso por enquanto, mas vai surgir porque o meio evangélico vive inventando mentiras, é uma máquina de mentiras, e ele vai, num dado momento, ele vai inventar alguma coisa aí, e o pessoal, os evangélicos vão começar a adorar anjo também. Mas veja na sequência aí, o texto fala assim, pretextando humildade e culto dos anjos, e aí vem uma expressãozinha que não fica clara aqui. Fala assim, baseando-se em visões. Essa expressãozinha, baseando-se,
Essa expressãozinha eu vou passar para vocês o sentido dela explicado aqui. Olha só como ficou. É assim: pessoas desse tipo apresentam-se como superiores, dizendo que tiveram visões quando foram iniciadas nos mistérios divinos. Esse é o sentido amplo, o sentido abrangente dessa expressão, baseando-se em missões, baseando-se em visões. O tradutor para o português pegou essa frase, pegou esse verbo, basear-se. Mas o verbo basear-se não traduz o sentido pleno dessa expressão. O verbo basear-se foi colocado aqui porque tinha que colocar algum verbo. Mas o sentido presente aqui, é uma palavra que aparece só uma vez no Novo Testamento, o sentido é esse. É a pessoa se apresentar como superior, dizendo, com base, ela se apresenta como superior com base em visões que ela disse que teve quando foi iniciada nos mistérios divinos. Então ela diz, olha, eu tive uma visão. Essa visão me fez entender as coisas de Deus. Eu senti uma presença na minha sala, no meu quarto, na minha casa. E aquela presença era uma presença muito forte. E eu vi ali uma manifestação maravilhosa, a glória, eu vi a glória de Deus, eu senti naquele momento aquela força. E o Senhor falou comigo naquela hora. E o Senhor disse para mim o seguinte, vai e fale isso para a igreja, e diga para a igreja. E ele começa então a contar as suas visões, ele começa a contar as suas experiências, ele começa a contar aquilo que ele fala que foi sobrenatural e que ele experimentou. Gente, irmãos, por favor, quanta mentira, quanta lorota, quanta bobagem tem sido proclamada e seguida, abraçada, crida pelo povo em geral, e que parte dessa gente mentirosa, que tenta transmitir a ideia de grandeza contando suas visões. Você não conhece gente assim? Fala a verdade. Você não conhece pastores que contam suas visões? Para tentar passar a ideia de que é uma pessoa singular, que é uma pessoa que teve uma experiência especial, que está acima dos demais? Você nunca viu isso? Você nunca viu subir no púlpito aquele homem que começa a contar ali as suas experiências especiais e espetaculares? E você olha e fica estupefato diante daquilo, dizendo, meu Deus, esse homem é muito especial para Deus, é uma figura extraordinária. É nada, é mentira. Se você estivesse no lugar da esposa dele, dos filhos dele, você ia ver que baita pilantra é esse cara. Se você estivesse no lugar das pessoas próximas desse indivíduo, você veria que não é nada disso, não é nada disso. Ele conta as suas visões, cheio de si, para transmitir a ideia de grandeza e conseguir então o seu status e os seus seguidores. O texto então prossegue dizendo, ele conta essas visões que ele diz que teve quando foi iniciado nos mistérios divinos, mas o texto diz ele é infatuado, ou seja, são apenas pessoas cheias de si. Isso é infatuado, é alguém cheio de si, sem motivo algum, ou seja, ele não é um ente iluminado, não é nada disso. Aquilo que ele fala, eu tive visões, é lorota, ele não teve nada disso, ele se apresenta como alguém cheio de si, sem motivo algum, sem nada, sem razão nenhuma. Ele não é um ente especial, um ser iluminado, não é.
Ele, e o texto prossegue e termina dizendo, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Ou seja, sua mente, o que tem lá dentro, é algo normal. Não tem nada especial na cabeça dele. Não tem na cabeça dele nenhuma percepção divina especial. Não tem na mente dele nenhuma sabedoria divina. Nada disso. A sua mente é absolutamente normal, igual à sua, ou talvez até inferior. Ele se orgulha sem motivo nenhum. Ele se apresenta como alguém cheio de si sem motivo algum, porque ele não é um ente iluminado e a cabeça dele não tem conteúdo nenhum mais do que há na sua ou de qualquer outra pessoa. É um homem como outro qualquer. É isso que esse texto ensina. Mas o que o falso mestre transmite? Ele quer transmitir a ideia de grandeza. Ele quer transmitir a ideia de que ele é um grande vulto, um vulto singular e grandioso. Assim foi com Simão Mago, assim foi com os mestres de Colossos e assim é com muitos pastores da atualidade. Conhece algum? Se você está sob o cajado de um homem assim, vá embora. Fuja. Fuja dessa figura, que ele pode destruir a sua vida e a vida da sua família. Ele pode enunciar coisas que, se abraçadas por você, por sua esposa e por seus filhos, essas coisas podem acabar com a sua felicidade, com a sua alegria. Esse homem vai roubar os seus direitos, como diz o começo do versículo. Ele vai se colocar como um árbitro que condena você roubando os seus direitos. E vai destruir sua vida, muitas vezes de forma irreparável. Eu conheço pessoas que foram vítimas de gente assim e destruíram suas famílias de forma irreparável. Eles estão chorando e não tem mais jeito. Então, se você está debaixo de alguém assim, de um mestre assim, fuja, corra, suma e procure uma igreja de verdade. Uma igreja em que Cristo seja pregado por um homem de Deus de verdade.